vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer uma precificação de uma boneca afetiva totalmente do zero e de uma forma muito facilitada. Então quero que você esqueça tudo aquilo que você já sabe de precificação ou que você acha que você sabe e que na sua cabeça está aí totalmente bagunçado e você achando que não vai conseguir fazer, porque nesse dia a gente vai conseguir começar a precificar os nossos produtos de forma correta e muito simplificada. Então aqui eu fiz uma lista para vocês numa folha de papel mesmo. Se você não tiver essas folhas, esses cadernos maiores, eu gosto que você faça, prefiro que você faça, né? Nessa folha um pouco maior, de um caderno maior. Se você não tiver, você pega uma folha de A4 e faça nela, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer aí também, tá? Então eu peguei aqui uma folha de um fichário e eu coloquei toda a descrição de uma boneca afetiva, por exemplo, de 35 centímetros de diâmetro, que é essa bonequinha aqui, ó, muito fofa, né? Então vamos aprender a precificar ela. Aqui, gente, eu coloquei custos variáveis. O que significa custos variáveis? Você vai listar isso aí, tá? Já começa a listar enquanto eu falo para você. Esses custos variáveis são tudo aquilo que vai na boneca. Feltro, tecido, lã, meia de seda, enchimento, tudo isso você vai colocar no variável. E por que variável, Meire? Porque vai variar de boneca para boneca. Então pode ser que você vá fazer uma boneca aí que você não vá colocar, por exemplo, esse cabelinho aqui de lã e que dá uma diferença no final, no valor final da precificação da sua boneca. Então, por conta disso é que a gente chama de custos variáveis. Eu também coloquei aqui sobre custos fixos, que são aqueles custos que, independente de qualquer boneca que você fizer, você vai ter esses custos fixos. Então a gente vai trazer isso dessa forma aqui para vocês. E você já começa a listar. Eu coloquei aqui um título de Precificando a Boneca Afetiva Helena, que é o nome da bonequinha que eu dei aqui, tá? E aí você vai listar assim, ó, custos variáveis. Logo abaixo você vai colocar o feltro. Na frente dele você vai colocar aqui o valor do metro do feltro. E ele custa, gente, eu coloquei aqui o valor de R$18, que é o valor que eu compro, tá? R$18 significa 1 metro do feltro. Então você coloca aqui tanto o feltro como o tricoline, que é o tecido, o valor do metro, tá bom? Aqui o valor do tricoline é R$22. Abaixo do feltro você vai colocar tricoline. Depois eu usei lã nessa boneca, que é essa lã aqui, ó. Eu usei essa lã na boneca. Então qual que é o valor do rolo? R$6,70 o rolo, tá? Depois aqui eu coloquei meia de seda. Meia de seda é essa meinha aqui, ó, logo abaixo do joelhinho da nossa boneca. Qual que é o valor do pacote, ó? R$3,50. Eu vou colocar aqui PCT, que é o pacote. Aqui eu vou colocar rolo e aqui o metro. Aqui logo abaixo do meia de seda você vai colocar enchimento. O enchimento, o valor do pacote, do quilo do enchimento, R$34 aqui eu coloquei a base, tá, gente? Então se você teve aí uma diferença de valor na hora da compra do seu material, você vai listar da forma que você precisar listar, tá? Mas é importante você fazer, se você ainda não tem o valor exato do seu material, faça aí com o valor do material que eu tô te ensinando, que aí depois você só troca, tá? E ao invés de fazer de caneta, você já faz de lápis ou lapiseira. Logo abaixo eu coloquei cílios. Os cílios que nós usamos na nossa boneca aqui foi da Monique Arts, então a gente vai colocar o valor da cartela. O valor da cartela é R$10. Cartela. Logo abaixo dos cílios a gente colocou aqui, ó, olhos. Os olhinhos resinados dessa boneca, o valor da cartela é R$14,20. Por enquanto a gente só vai mesmo colocar o valor do pacote fechado, daqui a pouco a gente vai aprender a dividir. As rosinhas de EVA é R$2,50 cada buquê. Logo debaixo das rosinhas de EVA você vai listar papel Paraná. Esse papel Paraná
a folha dele grandona custa R$8,50. Não, R$8, desculpa. R$8 a folha. Logo abaixo, linhas, ela custa R$7,90 o rolo e eu deixei só a linha de costura comum, que é o que a gente utiliza muito nessa boneca. Logo abaixo, a gente vai colocar colas, fria, quente e instantânea. O valor de cada uma dessas colas, R$7,50 a cola de silicone fria, 90 centavos o bastão de cola quente e a cola instantânea R$6,90, tá? Depois aqui logo abaixo você vai colocar laços acrílico. O lacinho de acrílico é esse aqui, ó, que a gente utilizou na meinha. O pacote dele custa R$3,90 lá na Mimos da Cris. Depois o feltro a laser, que é R$4 o pacote com 5 unidades, tá? E agora a gente vai aprender como dividir primeiro os custos variáveis da nossa boneca. Então aqui o feltro, eu tenho uma regrinha aqui que eu vou pegar uma folha para vocês para ensinar melhor. Vou fazer nessa de cá, tá? Nessa folha de cá. Essa regrinha, gente, você vai pegar e vai desenhar um retângulo. Não precisa ser direitinho não, que aqui vai ficar tudo torto mesmo. Eu vou fazer um pro feltro e um pro tricoline. A largura do feltro tem 1,40 de largura e aqui a gente está calculando o valor do metro. Então tem 1 metro aqui e 1,40 de largura todo o feltro. A gente vai dividir esse feltro e vai medir essas pecinhas que a gente utilizou dentro da boneca. Nós vamos medir dentro do feltro qual é a proporção ali, qual a quantidade que a gente vai utilizar. Então aqui a gente dividiu o feltro em 4. Em 4 partes eu teria 70 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Eu não utilizei todo esse feltro nessa bonequinha, eu não precisei disso. Eu utilizei aqui no rostinho, no corpinho, na blusa, no braço, na perninha e aqui. Eu não utilizei ele todo, eu dividi aqui mais uma vez. O que me deu aqui 35 centímetros de largura aqui com 50 centímetros de altura, que foi o feltro utilizado para todo a nossa bonequinha. Dividido em 8 partes iguais, eu vou dividir aqui a minha continha por 8. A mesma coisa eu vou fazer no tecido. Porém, no tecido eu dividi aqui no meio, que também tem 1,40 de largura. Aqui também tem 1 metro, porém eu dividi aqui no meio, depois no meio de novo e eu medi, gente, os moldes em cima do próprio tecido e do próprio feltro. Então por isso que essa continha aqui que eu tô fazendo, esse gráficozinho aqui desenhado para vocês, é bem importante de vocês fazerem em cima da mesa, em cima do feltro e do tecido, tá? Então aqui eu dividi o contrário de lá de cima e eu fiquei aqui com 25 centímetros de altura, porque aqui eu dividi 1 metro para 4, então deu 25 centímetros de altura com 70 centímetros de largura e foi o que eu utilizei de tecido nessa bonequinha. Então aqui eu também vou dividir por 8. E aqui na frente eu vou colocar o resultado dessa continha, o que deu 2,25 de feltro e aqui deu 2,75 de tecido, tá? Aqui o rolo da lã eu usei um rolo inteiro, então eu vou contabilizar 6,70 mesmo, tá? Eu quase utilizei o rolo inteiro, ficou sobrando bem pouquinho mesmo dessa lã, mas você tem que contabilizar ele todo, porque quando você for fazer uma outra boneca, você deve aí gastar mais ou menos 4 bonecas para depois sobrar a quantidade de 4 ou 5, a quantidade de lã correta para você utilizar aqui. Então, 6,70 o rolo, se for diferente esse valor, você coloca aí, tá? A meia de seda é 3,50 o pacote e eu vou dividir ela por 6. E por que eu vou dividir por 6? Porque eu medi mais uma vez. Ela tem cerca de 8 a 10 centímetros de altura cada meinha dessa. Então, dividindo para 6 e multiplicando, eu vou utilizar por 2, eu vou utilizar 1,16 para cada
bonequinha, 1,16, tá? Esse enchimento eu calculei aqui sempre para mais, tá, gente? A quantidade de enchimento que você vai gastar numa bonequinha dessa, então eu coloquei 200 gramas. Dessas 200 gramas, então, eu vou dividir para 5. Eu vou dividir para 5 esse enchimento, o que vai me dar aqui uma quantidade de 6,80, tá? E por quê? 200, 400, 600, 800 e 1 quilo. Então, eu dividi aqui para 5 e deu 6,80 esse enchimento. Você divide isso tudo na calculadora, tá, gente? Os cílios, ali na cartela de cílios, a gente vai utilizar 8 desses cílios que estão ali dentro. Você pode utilizar nessa boneca, que é os que eu mais gosto de utilizar. Dividindo para 8 de R$10, vai me dar aqui um valor de 1,25 para cada bonequinha. Aqui os olhos, a mesma coisa, 14,20, porém eu vou dividir para 24, porque vem 24 pares de olhos dentro de uma cartela, tá? Desse olhinho aqui. E aí eu vou ter um valor de 59 centavos para cada boneca. O olhinho é muito barato, então compensa bastante você investir nesse olhinho aí, tá? Esse buquezinho, ele custa R$ 2,50, que é essas florzinhas aqui de EVA que a gente utilizou na boneca. E nós vamos utilizar quase 2, vai sobrar acho que 2 ou 4 rosinhas só. Então a gente vai multiplicar aqui, é o único lugar que a gente vai multiplicar por 2. E aí a gente vai colocar aqui o valor de R$5 dessas rosinhas de EVA. Aqui o papel Paraná, gente, eu dividi ele em várias vezes, porque a quantidade que a gente utiliza aqui para o nosso pezinho, para a base dele, é muito pouca. Então eu coloquei aqui um número de 24 vezes que eu dividi esse papel Paraná, mas pode ser que dê mais aí na hora que você for dividir também, e isso me deu o valor de 36 centavos por boneca, tá? Aqui a linha eu coloquei o valor de um rolo e eu dividi ela em várias vezes e que me deu o valor de 15 centavos por boneca. Inclusive, essa linhazinha aqui que a gente utilizou, que foi uma linha de meada, eu deixei com o valor da linha de costura comum mesmo, tá? Então, coloquei aqui e arredondei para 15 centavos. Aqui na cola fria, ela sai, ó, R$ 7,50 mais 90 mais 1,30. Essa cola de 7,50 aqui, que é a cola de silicone fria, a gente quase não utilizou. Então, para calcular, a gente precisa pensar nisso também. Quase não usamos ela dentro da bonequinha. Então, aqui eu coloquei um valor de 20 centavos, tá? Eu dividi, cadê? Tá aqui, 20 centavos. Depois aqui eu coloquei o valor de 90 centavos, que é um bastão de cola quente, que a gente utiliza bastante a cola quente. E também a cola instantânea, que a gente também utiliza, eu coloquei um valor de 20 centavos também. Pode ser que seja menos do que isso, tá, gente? Mas essa continha aqui de cola não vai influenciar tanto assim no valor final. Então, você pode colocar esse valor aí que vai dar um valor de 1,30 no final de colas, tá? Ó, essas colas aqui deu 1,30 no final. Depois, o lacinho de acrílico, ele vem alguns, se eu não me engano, são 20 no pacote, o que me deu o valor de 39 centavos, os dois lacinhos que a gente utilizou. Aqui, dividido para 20. E aqui, dividido para 5, o que me deu um valor de 80 centavos para cada um deles. Gente, aqui você vai somar todos esses valores, todos eles. Aqui a gente já terminou de calcular, ó, todos esses valores, o que vai me dar um valor fechado de R$ 29,50.
R$29,50 eu vou arredondar esse valor para R$30. É bem pouco, eu só acrescentei 50 centavos nessa peça. Caso você vá fazer aí o cálculo e dê um pouco a mais, você vai colocar aqui o valor a mais, não tem problema nenhum, tá? Agora a gente vai passar para os custos fixos, que são o quê? O nosso salário, eu vou colocar aqui um salário base de R$3.000. E como que eu cheguei nesse salário base? Eu só imaginei ele, tá, gente? Então, se você quer imaginar um salário um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, você pode também, não tem problema nenhum. Coloquei R$3.000 porque eu acho que é um bom salário para você calcular suas bonecas e ainda assim você consegue trabalhar com linha de produção e ganhar mais do que isso no final, tá? E aí aqui eu coloquei, internet eu coloquei um valor simbólico de R$100, tá? A energia eu vou colocar R$120 caso você tenha aí o seu ateliê separado, mas presta atenção nesse momento. Se você não tiver o seu ateliê separado, você trabalhar dentro de casa, você tem sim que calcular pelo menos uma parte da energia junto nesse valor aqui, tá? Profissionalmente falando, vai ser muito importante para você a curto, médio e longo prazo. Outra coisa é o MEI, gente. Hoje eu acredito que o MEI esteja aí em R$60 pelas pesquisas que eu fiz, tá? Isso mensal, esses custos fixos mensais. Vou até escrever aqui, ó. Custos fixos mensais, você vai colocar salário R$3.000 ou o salário que você estipular que quer ganhar mensal, internet R$100, energia 120, mês R$60. Porque você precisa ter esses valores aqui todos calculados, porque agora você vai dividir esses valores por 30 dias, todos eles, 30 dias no mês, ó. Ou, Meire, eu trabalho só durante 20 dias no mês, então você vai dividir isso para 20 dias no mês, não tem problema, tá? Agora, esse valor aqui, R$3.000 dividido para 30, vai dar um valor de R$100 por dia. Independente de você trabalhar ou não, esse aqui é o valor que você deveria ganhar por dia de R$100. Aqui, R$100 de internet dividido para 30 dias vai dar R$3,33 por dia. R$120 de energia, que é o que eu coloquei aqui um valor básico, tá, gente? Mas quando você tem um ateliê separado em outro lugar, se você paga funcionário, você tem que colocar tudo isso nos custos fixos, tá? Porque você tem que entrar o valor do funcionário também, tudo certinho. Então eu coloquei aqui somente mesmo aquelas pessoas que já têm um ateliê ou que trabalham na sua própria casa para poder facilitar para você fazer esse cálculo aqui, tá bom? Mas se você tiver mais algum custo, você vai colocar ele aqui também. R$120 dividido para 30 dias vai dar R$4 por dia de energia que você gasta trabalhando dentro do seu ateliê ou que seja dentro da sua casa. R$60 vai dar R$2 por dia, dividido para 30 dias. O que vai me chegar aqui, ó, num valor de R$109,33. Você vai somar todos esses valores aqui, ó. E vai dar R$109,33 por dia que você vai ter de custo. Depois disso, eu vou arredondar para 110 e eu vou fazer uma pesquisa de mercado nesse momento. O que é essa pesquisa de mercado? Se você já trabalha com feltro, você já sabe aonde procurar, mas se você ainda não trabalha com feltro e você não sabe calcular a sua peça, na hora da pesquisa de mercado você falha em não fazer essa pesquisa de mercado ou se você faz da forma errada. Então aqui eu quero te ensinar a fazer da forma correta. E como é essa forma correta? Você vai lá dentro do Google ou dentro do Elo7, que seja já dentro do site de artesanato, e vai pesquisar quanto é uma boneca afetiva de 30 a 35 centímetros. Ou seja, você vai usar aí a mesma diretriz, né, da sua boneca que você
explicaria ali para a venda, você vai colocar ali dentro da pesquisa para pesquisar o valor dessa boneca. Eu fiz uma pesquisa, eu não posso trazer aqui para vocês aonde foi que eu pesquisei e nem qual foi a boneca que eu pesquisei, porque vai ser um pouco antiético se eu fizer isso. Mas eu quero te ensinar a forma correta de fazer. Você não vai lá dentro do site pesquisar para colocar o valor já de uma vez do que as pessoas estão cobrando no mercado. Você vai fazer primeiro todas essas contas para depois sim fazer essa pesquisa de mercado, porque você não sabe se a pessoa fez o cálculo ou não. Então você não pode confiar, tá? E você também não consegue passar desconto ou não para sua cliente se você não souber se realmente isso já foi feito, essa conta toda já foi feita para poder você passar esse desconto ou não para sua cliente, ok? Então você vai fazer essa pesquisa de mercado baseado numa boneca do tamanho que você fez, né? Uma boneca de feltro, e você vai pesquisar. Chegando lá, você vai avaliar qual que é a diferença do seu produto para o produto da pessoa que você encontrou, na qualidade, nos produtos que você utilizou e a pessoa utilizou. Ou seja, a pesquisa que eu fiz lá dentro do Elo, lá dentro do Google, me apareceram algumas bonecas que são totalmente feitas de feltro, tá? Sem cabelinho de lã, sem roupinha de tecido, sem meinha, totalmente sem essas florzinhas aqui. A boneca era feita completamente, com acabamento era impecável, mas a boneca era feita completamente de feltro. Cabelinho de feltro, florzinha de feltro, meinha de feltro, vestido também de feltro, e não tinha nada, nenhum valor agregado na boneca, que seja lã, que seja tecido, que seja as florzinhas de EVA, não tinha absolutamente nenhum. Então, por conta disso, a gente calculou nós chegamos a um valor, né, me desculpa, de R$140. Essa boneca, ela custava R$140. Então, a pesquisa de mercado, a boneca tinha 30 centímetros, essa nossa tem 35, 30 centímetros e custava R$140. Aqui eu poderia simplesmente pegar esse valor de R$110 e arredondar esse valor para R$140 também. Igualar esse valor com o valor da pessoa que já está vendendo no mercado, tá? E isso você também precisa levar em consideração, se essa pessoa já está vendendo. Não é para chegar lá, gente, e comparar dizendo, nossa, o meu produto é muito melhor do que o da pessoa. Não. Uma pesquisa de mercado, ela é feita não só por você, artesã, mas ela é feita por todos os donos de grandes empresas, indústrias, totalmente todos fazem esse tipo de pesquisa de mercado. Claro, depois de fazer todo esse cálculo aqui do quanto vai gastar. Então fique atenta, não deixa de fazer essa pesquisa de mercado, mas faça ela da forma correta e não utiliza isso como uma coisa ruim, como um peso para você. Olha, o trabalho dela é muito melhor do que o meu, ou olha, o meu trabalho é muito melhor do que o dela. Não é para trazer peso nenhum, é simplesmente para você fazer realmente essa pesquisa de mercado, saber quanto você pode ou não cobrar, tá? Se você cobrasse esse valor de R$110, teria sim como você cobrar esse valor, porque você calculou tudo, então tá dentro do seu limite. Ah, Meire, eu tô começando, então eu prefiro cobrar R$110, então cobre, não tem problema, você não vai perder dinheiro com isso, porque já tá tudo calculado aqui. Agora, Meire, eu tô um pouquinho mais avançada, então eu posso cobrar 140, então eu vou cobrar R$140 por conta do meu acabamento, dos estudos, realmente de eu ter colocado em prática e ter dado certo, eu vou colocar esses R$140 na boneca. Então vai lá e coloca. Eu, Meire, cobraria nessa boneca um valor de R$160 e eu vou explicar para você o porquê que eu não cobraria 140. Na pesquisa de mercado, eu observei que como o produto era totalmente feito de feltro e não feito de tecido, agregando valor à peça, que eu sempre ensino muito em todas as minhas
aulas nos meus cursos para as minhas alunas, é que esse tipo de material, quando você utiliza um outro tipo de material para agregar na peça, você agrega valor a ela. Então, eu posso sim cobrar o valor de R$160 e não 140, porque tinha sim uma diferença no mercado, e como essa não consegui encontrar nesse valor, tá? Então, eu cobraria o valor de R$160 por uma boneca de 35 centímetros de altura, que é o tamanho dessa nossa boneca aqui, tá? Visto isso, eu posso, por exemplo, passar um valor, por exemplo, para minha cliente quando ela vem e me pergunta assim: Meire, eu queria 10 unidades dessa boneca para colocar no centro de mesa da festinha da minha filha de 1 aninho. Você consegue fazer um desconto para mim? E eu passei o valor de 160 na hora de fazer o orçamento para essa cliente. Eu vou, depois de fazer toda essa conta aqui de cima, eu vou sim poder dar desconto e eu vou trazer um valor mais baixo do que o valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado ele é R$140, eu vou trazer para minha cliente o valor de R$110 e eu ainda vou ganhar R$100 por dia. E claro, se eu fizer essa boneca 10 unidades, venhamos e convenhamos, você fez um cálculo aqui de R$100 por dia, certo? Se você faz essa boneca com linha de produção, agilizando essa boneca, você vai conseguir fazer digamos que você consiga fazer as 10 bonecas dentro de 6 dias, você ganha 4 dias aí, ou seja, você ganha R$400 a mais, cobrando R$110 aqui, ó, no valor da boneca, e vai dar um valor de desconto para a sua cliente de R$500, o que ficaria R$1.600 as 10 bonecas. Eu vou dar um valor de R$500 de desconto para ela, vou cobrar R$1.100, ela vai ficar super satisfeita, eu também vou ficar super satisfeita. Então, é essa a ideia da precificação correta. Se você precifica o seu material, o seu trabalho da forma correta, você consegue sim cobrar o valor exato, o valor correto, o valor justo ali para sua cliente, e você também consegue trazer isso para dentro do seu ateliê como vantagem, né? Trazendo isso para você ganhar mais, para trabalhar com linha de produção, para atender o seu cliente da melhor maneira, para trazer para ele os melhores produtos para dentro da sua boneca. Então era isso que eu queria trazer nessa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e me segue aqui para mais dicas, que a gente vai ter sempre um videozinho aqui no canal para vocês a partir de agora. Um beijo para vocês e obrigada pela audiência.